Eu não sei se você já recebeu algumas pedradas da vida ou na vida. Hoje eu quero pensar com você sobre esse tema. É muita pedrada. No Antigo Testamento, principalmente entre os judeus, o apedrejamento era um método usual da execução da pena de morte. Qualquer crime que merecesse a morte, a não ser que a lei estabelecesse expressamente outra forma, como por exemplo a crucificação, o condenado era morto por apedrejamento. As testemunhas, elas deveriam arremessar as primeiras pedras. Quando olhamos para o Novo Testamento, o apedrejamento não era somente uma punição legal, mas também um ato de violência da população. Em alguns países, o apedrejamento ainda é uma forma de punir pessoas até o dia de hoje. Mas já no Brasil, nós temos um outro tipo de apedrejamento. Nós temos o apedrejamento moral, o apedrejamento emocional, aquele apedrejamento de ferir, de ofender, de injuriar, de insultar, de machucar emocionalmente. E hoje eu quero contar a história de um cara que morreu apedrejado, mas que nos deixou grandes lições. Eu quero pensar com você sobre a vida de Estevão. Estevão, ele foi um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Ele cuidava da distribuição, da assistência às viúvas e aos necessitados. Estevão era membro de uma igreja, ou da igreja de Jerusalém, que aparece na narrativa bíblica no livro de Atos dos Apóstolos. O nome Estevão significa coroa, do grego Stéfanos. Não se sabe exatamente a origem de Estevão, mas quando olhamos o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, relata ali a instituição dos diáconos na igreja primitiva. Diz o texto que naqueles dias o número dos cristãos estavam crescendo e houve uma crise entre os helenistas e os hebreus. Aparentemente as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 apóstolos, aqui Matias incluso, se reuniram e convocaram a comunidade cristã e ordenaram que fosse escolhidos 7 homens para que pudesse supervisionar essa distribuição de mantimentos. Então, juntamente com Estevão, foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Especificamente sobre Estevão, o texto bíblico o descreve como alguém repleto de fé e cheio do Espírito Santo. E dentre esses homens escolhidos, a Bíblia destaca 2, Filipe e Estevão. O ministério de Estevão foi muito além da diaconia das mesas, ou do cuidado das mesas, porque além dele cumprir a responsabilidade perante a igreja primitiva, Estevão, ele se empenhou a proclamar o evangelho, ficando marcado na história da igreja. O texto bíblico em Atos 6 vai nos informar que Estevão, tomado de graça e poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre os povos, entre o povo. Estevão e Filipe são citados no Novo Testamento realizando milagres semelhantes aos milagres que eram realizados pelos apóstolos. São os únicos diáconos que a Bíblia mostra que eles realizavam milagres
semelhante aos milagres que os apóstolos realizavam. E Estevão, se não bastasse a diaconia e esse trabalho em que ele fazia, que realizava inclusive milagres, Estevão foi dedicado na pregação do evangelho. E Estevão confrontava o antigo sistema religioso. E falar a verdade leva pedrada. Por isso, tão logo, Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus helenistas, e esses homens, eles subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia. Você vê isso lá em Atos capítulo 6, verso 11. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã, porque após ser acusado de blasfêmia, Estevão foi levado perante o Sinédrio, e ali falsas testemunhas depuseram contra ele, o acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. Você vê isso no versículo 13 do capítulo 6, as falsas acusações. A Bíblia diz que quando os membros do Sinédrio olharam para Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, brilhava o seu rosto de maneira angelical. Está aí no versículo 15 do capítulo 6. Antes mesmo do capítulo que nos informa, os membros da sinagoga não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual Estevão falava. Está lá no versículo 10. Então, perante o Sinédrio, Estevão foi convidado a se defender, e a sua defesa, sem dúvida, foi uma das defesas mais brilhantes, um sermão mais bem pregado em toda a história da igreja. Se você pegar o capítulo 6, você vai ver um sermão, uma homilia, uma mensagem espetacular desse pregador. A sua pregação foi autêntica, expondo as Escrituras, expondo a Bíblia. Estevão ele fez uma extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel, revelando o fracasso de Israel do Antigo Testamento, e aponta para a esperança que só pode ser encontrada em Cristo. E Estevão, usando metáforas como base do Antigo Testamento, ele denunciou a rebeldia espiritual do povo, principalmente dos líderes religiosos. Estevão demonstrou que aquelas pessoas que não eram regeneradas, eram pessoas que continuavam no pecado, ainda que estivesse dentro da igreja, ainda que estivesse no meio da religião, ainda que estivesse ocupando o cargo de liderança, eram pessoas que estavam afastadas de Deus. Essas pessoas então, elas começaram a acusar Estevão de blasfêmia, e estavam agindo da mesma forma que seus próprios antepassados idólatras, que se rebelaram contra a liderança de origem divina. E Estevão mostrou àqueles homens que, assim como seus antepassados tinham perseguido os profetas que anunciaram a vinda do Messias, agora eles haviam traído e se tornado também assassinos do próprio Cristo. Ao ouvirem essa grave acusação feita por Estevão, aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. Mesmo assim, Estevão fez uma grandiosa declaração que ficaria perpetuada nas páginas da Bíblia. Lá em Atos 7,56, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Estevão sabia. Ele sabia que Jesus era o seu advogado. Isso não significava que ele seria livrado da morte, mas que a justiça de Deus vindicaria não somente o seu sangue, mas o sangue de todos os mártires. Então, aqueles homens agarraram Estevão, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. O texto de Atos nos diz que as vestes dos executantes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo,
que consentia na morte de Estevão. Se você abrir lá em Atos 7, verso 58 e verso 60, vai mostrar que o jovem que depois se tornou o apóstolo Paulo foi quem segurou a roupa daqueles que estavam apedrejando Estevão. E diz a Bíblia que o jovem Saulo de Tarso, ele então consentia com tudo aquilo que estava acontecendo. Então a Bíblia registra a história do mártir, desse servo de Deus, para nos mostrar que em meio às pedradas da vida, nós devemos seguir em frente, amando os nossos inimigos. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João, o Evangelho, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, quarto livro, no capítulo 8, no verso 5. João, o Evangelho, capítulo 8, verso 5, que diz assim: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Agora vai lá para João 10, pula aí 2 páginas aí, João 10, de 31 a 33. João, capítulo 10, 31 a 33, que diz assim: os judeus, mais uma vez pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos apedrejar você por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, pois você, embora seja homem, se apresenta como se fosse Deus. Ponto. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Então vamos pensar sobre algumas coisas. Primeiro, por que as pessoas nos atiram pedras? Inveja, ciúme, vingança, progresso pessoal, prosperidade, querer ter a vida que você tem. Enfim, são inúmeros motivos por que pessoas nos apedrejam. O que levou Estevão a ser apedrejado? Porque é importante que quando você sabe por que um homem de Deus está sendo apedrejado, talvez você entenda por que algumas coisas acontecem na sua vida. Estevão, diz a Bíblia, que fazia milagres. Ele era cheio do poder de Deus, por isso fazia prodígios e grandes sinais. Você vê isso lá em Atos 6, 8. Ou seja, alguém que é muito usado por Deus desperta noutros sentimentos que levam esses outros a querer apedrejar. Estevão, diz a Bíblia no versículo 10 do capítulo 6 de Atos, que ele era cheio de sabedoria. Diz o texto que ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que estava em Estevão. Ou seja, você ser uma pessoa sábia, você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, leva algumas pessoas a terem sentimentos de querer apedrejar você. Outro motivo era o nível de santidade de Estevão, porque muitas pessoas não têm e não estão satisfeitas com o que fazem e com o que são e com o que têm, e com isso fica criticando quem tem. O interessante é que todas as pessoas, a santidade, a intimidade com Deus está aberto para todas as pessoas que querem buscar isso. Mas algumas pessoas não querem e criticam aqueles que buscam uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de integridade, e ficam acusando essa pessoa de ser santarrão. Ah, é santarrão. Acha que é mais santo que o outro, acha que tem mais fé que o outro. Não, simplesmente esse alguém escolheu ter uma vida de santidade.
E aquelas pessoas tinham ódio contra Estevão. Diz o texto que as pedradas contra Estevão tiveram como causa a mentira, a injustiça, o desprezo, a rejeição e a calúnia. Porque as pedradas não eram somente um resultado da ausência de amor, mas do ódio. E a pessoa, para odiar você, tem que levantar calúnia, tem que levantar falso, porque ela não pode falar a verdade, ela tem que mentir, para levar outras pessoas que não conhecem você a acreditar nessa mentira e ajudar nesse processo de apedrejamento, porque só uma pessoa atacando pedra não mata, e a função, a intenção dela é matar você, destruir você. Então, quanto mais pessoa ela conseguir levar para o lado dela, para que possa unir força para te apedrejar, ela vai chegar então àquilo que ela quer, o que ela deseja. Mas Estevão estava preparado pelo Espírito Santo, porque esse é o grande erro de quem atira pedra. É que quem atira pedra esquece que alguém cheio de fé pode até perder o seu corpo físico, mas nunca perde a sua intimidade com o Senhor. Atos 6:8 diz que ele era cheio de fé. Estevão tinha fé em 3 dimensões. Ele via o invisível, ele cria no incrível e ele recebia o impossível. Eu vou repetir para você fazer uma frase para você botar no seu Instagram e receber um montão de like. Estevão tinha fé em 3 dimensões. Via o invisível, cria no incrível e recebia o impossível. É isso que nós somos provocados a ser. Gente de fé que vê o invisível. Gente de fé que crê no incrível. Fala, cara, isso é incrível, mas eu creio nisso, eu creio no incrível. E quando crê no incrível e quando vê o invisível, recebe o impossível. Aí, meu irmão, pode tacar pedra, que a gente mata no peito, faz embaixadinha com as pedras e pá. Além disso, diz a Bíblia que ele era cheio do Espírito Santo. Ser cheio de Deus é ter resistência para aguentar as pedradas, está aí no verso 5. É o Senhor que faz você aguentar essas pancadas da vida. É muita luta, é uma atrás da outra. Acaba uma, vem outra, acaba uma pancada, vem outra, acaba uma luta, vem outra, acaba uma tempestade, vem outra, acaba uma dificuldade, vem outra. Mas você está vencendo porque o Senhor te deu o Espírito Santo dele para vencer essas pedradas. Estevão era um homem diferente. Verso 15 de Atos 6 diz que ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Transformado. É gente que era uma coisa, é quando nós ouvimos aqui o testemunho do Juarez. Irmão Juarez é policial penal. Juarez, há cerca de 10 anos atrás, a nossa igreja fez um trabalho com as mães dos internos presos aqui no nosso presídio. E depois desse trabalho que nós fizemos com as mães dos presos, nós fizemos aqui um trabalho para os policiais penais. Nós trouxemos um psicólogo aqui que deu uma palestra sobre saúde emocional para os policiais penais, e depois da palestra dos policiais para os policiais penais, nós fizemos um rodízio de pizza para todos os policiais penais. Isso há 10 anos atrás, e diz o Juarez que está ali na porta, Juarez me contando depois, falou, pastor, aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo, porque nós sempre estávamos acostumados a igrejas irem nos presídios e se preocupar muito com os internos, com aqueles que estão ali encarcerados, mas nós nunca vimos alguém se preocupar com a gente, com quem trabalha, com os policiais penais. Ou seja, nós escolhemos fazer a diferença, nós escolhemos fazer algo diferente. Então, a partir dessa diferença que a nossa igreja fez, aquela semente foi plantada no coração do Juarez, e logo depois, anos depois, a semente começou a germinar. E aí eu recebo um telefonema, se eu não estou enganado, do chefe dele, né, do Eduardo, que é o coordenador ali do presídio. E ele falando do Juarez, olha,
pastor, eu pedi para ele fazer uma visita a você aí, e aí vem Juarez, faz uma visita na nossa igreja, e o resultado está aí. No último batismo, batizou Juarez, Natália, o filho, e toda a casa dele hoje pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Só falta a filha dele passar pelas águas, mas é serva do Senhor. Tudo isso porque alguém escolheu fazer a diferença na vida de alguém, e esse alguém agora é diferente também. Mas eu tenho certeza que quantas pedradas Juarez deve ter recebido ao longo dessa caminhada cristã, porque escolheu mudar de vida. Mas assim como Eliseu diz a Bíblia que ele conhecia a palavra. Atos 7, a partir do verso 2 até o 52, mostra isso. E o salmista também falou lá no Salmo 119, verso 116: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva. Irmãos, o que nos faz vencer as batalhas, as lutas, as dificuldades, as pedradas da vida, é a palavra de Deus, é ela que nos sustenta. Porque o mundo está doente, irmãos. Nós estamos doentes emocionalmente, nós estamos doentes espiritualmente, nós estamos doentes fisicamente. Irmãos, hoje a nossa cidade enterrou 2 jovens. 2. Um de 25 anos, que é a esposa grávida de meses, e uma outra jovem de 27 anos, sendo velada ao mesmo tempo ali do lado, mãe de uma criança de 2 ou 3 anos, ou 4 anos, se eu não estou enganado, mas com um bebê de 5 meses. 2 jovens, que dor aquelas famílias estavam passando. É tanta luta, que se não for a palavra, a gente pira. Se não for a Bíblia, a gente pira. Com tanta gente ruim. Nós temos alguns amigos lá no Rio Grande do Sul, e eu falando hoje com um missionário lá, e o missionário falando: pastor, sabe o que o governo está fazendo aqui, o governo do Rio Grande do Sul? Porque tem muitos amigos que têm barco e estão ajudando a fazer o barco, estão parando e pedindo habilitação dos barcos, arrais, para poder, não, quem não tem não pode ir de barco. Estão prendendo jet ski de gente que está ajudando, porque não só quem pode fazer é o governo, gente querendo ganhar voto na tragédia. Irmãos, é uma miséria. Momento em que gente está morrendo, outros pensando em voto. Triste. Mas isso é doença. Doença chamada pecado. Pecado. Começa lá em cima. E vai vindo, vem da presidência à vereança. É triste. E aí, irmãos, só nos resta mesmo a palavra de Deus. E a gente precisa estar preparado contra as pedradas, porque elas vêm. E eu quero, partindo para o final, trazer algumas características de quem está preparado contra a pedrada. Primeiro, tem visão elevada. Atos 7,55, se você puder abrir em Atos e deixar aberto, só para você acompanhar o que eu estou falando. Atos 7,55 diz que Estevão olhou para cima. Ele olhou para cima, olhou para os céus, tinha visão elevada. Irmão, se a gente não olhar para o Senhor, a gente não aguenta. É cada coisa que a gente vê, que se a gente não olhar e dizer: meu irmão, é só Deus mesmo para ter misericórdia. Então quer ficar livre das pedradas, ou pelo menos resistir a essas pedradas, porque Estevão ganhou pedrada e acabou morrendo por causa das pedradas. Mas a característica especial de Estevão é que ele olhou para cima. No verso 56 do capítulo 7 aí, é alguém que tem característica de aguentar pedrada, que tem visão espiritual. Porque muitos crentes olham e não veem o exemplo dos companheiros de Saulo, lá em Atos 9,7. Quando Paulo encontrou com Jesus, Saulo ainda de Tarso encontra com Jesus no capítulo 9 de Atos 7, diz que Saulo ouviu a voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz a Bíblia que os companheiros que estavam junto com Paulo não ouviram a voz, escutaram apenas um barulho como se fosse de um trovão. Tem gente que não consegue ver
que nós estamos passando por situações espirituais, que precisamos clamar pela nossa nação, meu irmão. Precisamos orar pelo nosso Brasil, precisamos orar por nossa cidade, pelo nosso estado. Mas outros, como Isaías, conseguem ter visão extraordinária. Jesus olha para o sofrimento. A Bíblia diz que Estevão olhou para o alto e viu Jesus. Na ocasião do apedrejamento de Estevão, ele estava ali em pé. Jesus estava em pé, do lado do trono, olhando as injustiças praticadas contra o seu servo. Ei, Deus está vendo tudo o que essas pessoas estão fazendo. Todas essas injustiças que estão sendo praticadas contra os menores, contra os pobres, contra o povo que não pode se defender, Deus está vendo, e uma hora a fatura chega. Deus vê as injustiças praticadas contra você. Ei, Jesus nesse momento está de pé, olhando para as injustiças sendo praticadas contra você. Mas se você olhar para o versículo 59 do capítulo 7 do livro de Atos, você vai ver uma diferença muito grande de Estevão e eu. Talvez Estevão até e você, não sei. Porque Estevão, uma característica de alguém que sabe receber de maneira diferenciada a pedrada, é alguém que invoca a Deus e perdoa os seus inimigos. Perdoa os seus inimigos. Ele está ciente de que é o Senhor é quem controla todas as coisas. E ele pede que o Senhor não impute o pecado sobre os seus inimigos. Ele pede: Senhor, não impute o pecado, eles não sabem o que fazem. Não impute sobre eles esse pecado. Olha a oração de Estevão. Irmão, vou ser muito sincero para você. Eu quero chegar a esse nível de olhar para o meu presidente da República atual e dizer: Senhor, que barba linda desse homem, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia desse homem e que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ele e tenha misericórdia dele. Que o Senhor sobre ele levante o seu rosto e lhe dê vai para o inferno. É o meu sentimento agora. Me dá uma pedra aqui que eu vou tacar naquele miséria. Porque nós somos humanos e às vezes nós caímos no mesmo erro que esses que apedrejaram Estevão fizeram, e a gente repudia isso, mas quando a gente pensa que não, nós estamos praticando as mesmas coisas, nos tornando apedrejadores de outras pessoas, ainda que no meu pensamento eu reflito e digo: não, ele merece ser apedrejado, ele tem mesmo que ser apedrejado. Mas você precisa entender que no conceito daquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão, muitas daquelas pessoas achavam de verdade que estavam apedrejando alguém merecidamente, porque elas foram induzidas a erro. Então entenda, meu irmão, que a falta de perdão, ela cria raiz de amargura e priva a gente de ver a graça de Deus. A graça. Graça é favor não merecido. É gente como eu que merecia morrer, merecia pedrada, e Jesus me amou e me salvou. E eu não sou melhor que ninguém. E outras pessoas então também merecem esse olhar de graça e também ser perdoado e salvo. É isso. É isso. Porque às vezes condenamos, reclamamos, choramos as pedradas que tomamos, mas esquecemos que muitas vezes também apedrejamos outros, ainda que no nosso conceito merece a pedrada. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para pagar o mal com o bem.
E eu finalizo aqui, eu concluo, dizendo que as pedradas jogadas contra Estevão não conseguiram tirar Jesus do coração dele. E no final, esse servo do Senhor ainda conseguiu amar aqueles que o apedrejavam. Ei, se você quer ver a glória de Deus na sua vida, você precisa perdoar. Ainda que você morra de pedradas, ainda que você sofra com injustiças, ainda que você seja punido injustamente, mas entenda que a sua justiça vem do Senhor. É o Senhor que vai curar as feridas na sua alma. Dizer: Senhor, eu não consigo, eu não merecia, de verdade eu não merecia. Mas o cristianismo nos ensina que nós precisamos exercitar a bondade e não pagar o mal com o mal. É preciso que haja um espírito perdoador para aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Porque o Cristo, quando estava na cruz, morrendo pelos seus pecados, pelos meus pecados, ele olhou para aqueles que crucificavam e, olhando para o céu, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, irmãos, todos, amigos e aqueles que nós escolhemos serem nossos inimigos, eles são merecedores da graça de Deus. Assim como eu e você um dia também foi alcançado por essa graça. Que Deus me ensine, que Deus me ajude, que Deus me molde, para que eu olhe para as pessoas que eu julgo serem meus inimigos, talvez simplesmente por ter uma ideologia diferente, por ter um pensamento diferente, por gostar de coisas diferentes, por torcer por time diferente, por qualquer outra coisa, mas que eu possa olhar para ele e saber que ele também é merecedor da graça de Deus. E que a justiça é o Senhor que vai fazer. Porque nesse momento, Jesus está de pé, olhando para tudo que as pessoas estão fazendo. Eu finalizo dizendo que a Bíblia diz que todos nós um dia iremos prestar conta das nossas palavras e das nossas ações. Amém. Fique de pé. Vamos falar com Deus. Senhor, às vezes é tão difícil exercer um cristianismo autêntico, quando nos dá vontade, Senhor Deus, quando vemos tantas injustiças, ouvimos tanta coisa, nós, Senhor Deus, que vontade às vezes de fazer como outras pessoas, de em nome de Deus até mesmo matar, mas isso não é cristianismo. O Senhor nos ensina a amar os inimigos. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que amar o amigo nenhum mérito há, porque até os ímpios fazem isso, mas nós fomos chamados para amar os nossos inimigos. Por isso, Senhor Deus, me ensine, eu quero aprender, Senhor, me ajude a melhorar como ser humano, como pai, como marido, como pastor, como cidadão. Eu quero melhorar, eu quero olhar com o olhar de Jesus, eu quero olhar com o olhar perdoador e misericordioso, assim como um dia o Senhor me olhou com esse olhar misericordioso e perdoador. Ensina-nos, Senhor Deus, nessa noite, a, apesar das pedradas e às vezes até injustas, mas a gente continuar olhando para o alto, da onde vem o nosso socorro, olhando para os montes, da onde vem o nosso socorro. Então, Pai, que possamos ter esse olhar. Senhor, abençoe cada família aqui representada nessa noite. Abençoe, Senhor Deus, cada vida. Abençoe, Senhor Deus, sonhos e projetos que cada um de nós tem. Abençoe principalmente esse mês de maio, que é o mês da família, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias de maneira extraordinária e sobrenatural.
Ó Deus, cuide da nossa Manhuaçu, das nossas Minas Gerais, do nosso Brasil. Mas oramos especialmente, Senhor Deus, pelos nossos irmãos do Sul. Que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, Senhor Deus. Que o Senhor cuide, sustente e que o Senhor abençoe aquele povo nesse momento tão difícil. Nós que somos aqui de Manhuaçu e que já sofremos com tantas enchentes, nós sabemos que dor é essa, Senhor Deus, de perder muitas vezes coisas que a gente não tinha nem acabado de pagar e já perder tudo. Alguns perderam inclusive entes queridos, então sabe que dor ainda mais intensa é. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor conforte e console o coração daqueles que também perderam pessoas amadas.